11 minutos. É exatamente isso. 11 minutos separam o momento em que algo aconteceu num bunker subterrâneo nos arredores de Teherão e a convocação de emergência do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. 11 minutos que ninguém na Casa Branca quis explicar publicamente. E o que aconteceu nesse bunker naquela noite fria de fevereiro pode ter mudado a trajetória de toda a civilização humana. Para perceber o que se passou, é preciso recuar algumas horas. A noite tinha caído sobre o planalto iraniano com aquela escuridão densa que só existe em regiões onde não há luz artificial a perder de vista. Às 2h17, hora local, o silêncio foi partido por um som que os habitantes das aldeias próximas de Isfahan descreveriam depois como um trovão vindo do lado errado do céu. Não vinha das nuvens, vinha do horizonte, e avançava a uma velocidade que nenhum trovão natural alguma vez atingiu. 3 F-35A da Força Aérea dos Estados Unidos, voando em formação dispersa a altitude subsônica para minimizar a assinatura de radar, tinham penetrado o espaço aéreo iraniano pelo noroeste, aproveitando uma janela de 23 minutos, identificada por satélites de reconhecimento como um intervalo de cobertura reduzida nos sistemas de detecção precoce iranianos. A cobertura de nuvens era de 40%. Temperatura a 4.000 metros de altitude, de menos 18 graus Celsius. Ventos de noroeste a 35 nós. Condições quase perfeitas para o que estava prestes a acontecer. O primeiro objetivo era a base de mísseis balísticos de Shahin Shar, a 25 quilômetros a norte de Isfahan. Os analistas da DIA, a Agência de Informações de Defesa Americana, tinham identificado naquele complexo subterrâneo pelo menos 14 silos ativos com mísseis Shahab-3 em estado de prontidão operacional. O piloto do F-35, que lançou o primeiro Tomahawk, descreveu mais tarde, em depoimento classificado, que no momento do lançamento, o ecrã do sistema de mira mostrava apenas um quadrado verde pulsante. Depois, uma luz branca. Depois, nada. A ogiva GBU-57, a chamada Massive Ordnance Penetrator, a bomba convencional mais pesada do arsenal americano, com os seus 3.600 kg, foi lançada por um B-2 Spirit que tinha descolhado de Diego Garcia horas antes. A bomba perfurante desceu em silêncio durante 47 segundos antes de penetrar 18 metros de betão armado e rocha calcária. A detonação destruiu completamente o complexo de Shahin Shar. Morreram naquela instalação 31 militares iranianos da Guarda Revolucionária, incluindo o coronel Mehdi Rostami, responsável pela coordenação operacional dos sistemas de mísseis da região centro-ocidental do Irão. Simultaneamente, a 340 quilômetros a noroeste, outra formação de aeronaves atacava o complexo de Hamadan. Esta base, diferente da primeira, estava parcialmente à superfície. Hangares de manutenção, depósitos de combustível, sistemas de lançamento móveis estacionados em pátios de betão. 4 mísseis Tomahawk Block 5, lançados de um submarino da classe Virginia, em posição no Golfo de Omã, atingiram os hangares principais em sequência rápida. O intervalo entre o primeiro e o quarto impacto foi de 8 segundos. As imagens de satélite captadas 90 minutos depois mostrariam apenas uma nuvem de poeira e os contornos irreconhecíveis de estruturas que tinham custado décadas a construir. Morreram ali 16 militares iranianos. 4 técnicos civis contratados para a manutenção de equipamento eletrônico também pereceram no ataque. O terceiro objetivo era Parchin. E Parchin era diferente de tudo o resto. O complexo de Parchin, a sudeste de Teherão, não é apenas uma base militar. É um símbolo. É o lugar onde, segundo múltiplos relatórios da AIEA, ao longo de 2 décadas, o Irão conduziu experiências com componentes de detonadores de alta precisão. O tipo de detonadores que só tem uma aplicação possível. Atacar Parchin não era apenas atacar uma instalação militar. Era uma declaração. Era dizer ao mundo inteiro, e ao regime iraniano em particular, que Washington tinha cruzado uma linha que até então nenhuma administração americana
tinha ousado aproximar-se. O ataque a Parchim foi executado com uma precisão cirúrgica que os analistas militares descreveriam como extraordinária. 6 mísseis Tomahawk e 2 GBU-57 lançadas por um segundo B-2. O complexo subterrâneo principal foi destruído. A ala oeste do complexo de superfície, onde funcionavam laboratórios de investigação, foi parcialmente poupada, uma escolha deliberada, segundo fontes anônimas citadas posteriormente pelo Wall Street Journal, para preservar documentação que os americanos esperavam recuperar numa fase posterior. Morreram em Parchim 0 civis confirmados. Morreram 47 militares e técnicos da Guarda Revolucionária, entre eles o Dr. Farhad Abbasi, um físico nuclear de 52 anos que tinha estudado em Moscovo nos anos 90 e que o Mossad seguia há quase uma década. Teherão ficou acordada naquela noite. Não toda a cidade, a maioria das pessoas dormia quando as primeiras explosões foram sentidas como um tremor suave, quase imperceptível, a dezenas de quilômetros de distância. Mas os que estavam acordados, os que tinham telefones nas mãos, os que seguiam canais de notícias árabes e persas, perceberam antes de qualquer comunicado oficial o que estava a acontecer. Uma mulher chamada Nasrin, 34 anos, professora do ensino secundário, acordou os filhos às 3h40 e levou-os para a cave do prédio onde vivia no bairro de Narmak, no leste de Teherão. Ligou o telemóvel e começou a filmar o horizonte a sul. No vídeo, que circularia nas redes sociais horas depois, antes de ser removido pelas autoridades iranianas, vê-se um clarão laranja pulsante e ouve-se a voz dela, calma de uma forma que só o medo profundo produz, a dizer em persa: "Está a começar. Deus nos proteja." A resposta iraniana não se fez esperar, e quando chegou com uma intensidade que surpreendeu mesmo os analistas mais pessimistas em Washington. Às 4h52, hora local, o sistema de alerta precoce da frota americana no Golfo Pérsico detectou o lançamento de múltiplos mísseis balísticos a partir de localizações dispersas no interior do Irão. O USS Gerald R. Ford, o porta-aviões mais avançado da história da Marinha Americana, estava posicionado a 180 milhas náuticas do Estreito de Hormuz, com uma escolta de 7 navios, incluindo 3 destroyers da classe Arleigh Burke e 2 cruzadores. O comandante da Força Naval, o vice-almirante Thomas Carey, estava no passadiço quando soou o alarme de combate. Tinha 9 minutos. Os mísseis Shahab-3 iranianos, variante Ghadr, com alcance de 1.800 km, foram lançados em salvas de 4, com intervalos calculados para saturar os sistemas de defesa americanos. Ao mesmo tempo, dezenas de drones Shahed-136, os chamados drones kamikaze, que o mundo tinha aprendido a conhecer nos campos de batalha da Ucrânia, foram lançados de posições costeiras e de plataformas móveis no interior do país. O objetivo era simples e brutal: sobrecarregar o sistema de defesa do grupo de combate antes que os mísseis balísticos chegassem. O USS Arleigh Burke DDG-51 e o USS Nitze DDG-94 ativaram os seus sistemas Aegis em modo de combate total. Os primeiros Shahed foram abatidos a 45 milhas náuticas do porta-aviões, 12 drones destruídos em 4 minutos. Mas vinham mais. O sistema CWS do Gerald R. Ford, o Phalanx com os seus 4.500 projéteis por minuto, entrou em ação quando os primeiros drones penetraram o perímetro interno. 3 drones foram destruídos a menos de 2 milhas náuticas do navio. Um quarto passou pelo Phalanx e foi abatido por um míssil Sea Sparrow a 800 metros do casco do porta-aviões. A detonação foi suficientemente próxima para causar danos menores na superestrutura e ferir 11 marinheiros americanos, 2 deles com gravidade. Dos 16 mísseis balísticos lançados contra a Força Naval Americana, 13 foram interceptados pelos sistemas Aegis. 3 não foram. Um caiu no mar a 4 milhas do Gerald R. Ford. Um segundo atingiu o destroyer USS Gonzales DDG-66 na secção de popa, destruindo o hangar de helicópteros e matando 3 marinheiros americanos.
O terceiro míssil foi desviado por contramedidas eletrônicas e caiu numa zona deserta da costa de Omã sem causar vítimas. Entretanto, no Golfo Pérsico, dezenas de lanchas rápidas da Guarda Revolucionária Islâmica, os famigerados botes de fibra de vidro, armados com mísseis antinavio e torpedos, saíram dos seus abrigos costeiros e avançaram em direção ao Estreito de Hormuz. O objetivo era claro: fechar o estreito. Bloquear os 21 quilômetros de largura mínima por onde passa 20% de todo o petróleo consumido no mundo. A mensagem que Teherão queria enviar ao planeta era escrita em linguagem econômica: se sofremos, todos sofrem. 2 submarinos da classe Virginia, o USS North Dakota e o USS Illinois, que tinham permanecido em posição submersa no Golfo de Omã durante toda a operação noturna, receberam ordens para emergir parcialmente e ativar os seus sistemas de comunicação de emergência. Não para atacar ainda, para serem vistos. Para que os satélites russos e chineses, que monitorizam esses movimentos em tempo real, registrassem a sua presença. Era uma mensagem dentro de uma mensagem. As lanchas iranianas encontraram resistência imediata. Helicópteros MH-60R Seahawk, operando a partir do Gerald R. Ford, atacaram as formações de botes com mísseis Hellfire. Em 40 minutos de combate naval, 14 lanchas da Guarda Revolucionária foram afundadas. Morreram 67 membros das forças iranianas. O Estreito de Hormuz nunca chegou a ser fechado, mas o tráfego comercial parou de forma imediata e voluntária. Nenhum capitão de navio mercante estava disposto a arriscar o seu navio e a sua tripulação naquelas águas. No Iraque, a resposta não foi menos intensa. Formações de combatentes das Forças de Mobilização Popular, as milícias pró-iranianas que operam no país desde 2014, lançaram ataques com foguetes e drones contra a base aérea de Ain al-Assad, onde estão estacionados militares americanos, e contra a base de Erbil, no Kurdistão iraquiano. Os ataques mataram 2 soldados americanos e feriram 19. Em resposta, drones MQ-9 Reaper americanos, operados remotamente a partir de uma base no Catar, realizaram 8 ataques cirúrgicos contra colunas de viaturas e sistemas de lançamento móveis identificados por satélite no deserto entre a fronteira iraniana e a cidade de Al-Qut. Morreram nestes ataques 34 combatentes das milícias e 12 civis iraquianos, que tragicamente se encontravam numa aldeia próxima de um dos alvos. Em Teherão, 12 civis morreram naquela noite, não em ataques diretos americanos, mas em pânico, em acidentes de trânsito durante a fuga, numa explosão de gás no edifício antigo, cujos habitantes desceram às pressas para os pisos inferiores, com velas acesas, porque a eletricidade tinha sido cortada como medida de precaução. 12 vidas que nenhum comunicado oficial de nenhum governo alguma vez mencionaria. E a pergunta que fica no ar, que qualquer pessoa que acompanhe isto não consegue deixar de fazer a si própria: se estivesse no lugar de Teherão naquela madrugada, com as bases destruídas e os mortos por contar, responderia de imediato ou esperaria? Esperaria pelo quê? Não há resposta fácil. E é exatamente isso que torna esta situação tão aterradora. Foi neste contexto que às 3h06 da manhã, hora de Washington, 11 minutos depois do que aconteceu naquele bunker em Teherão, o diretor da CIA convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional. A sala de situação da Casa Branca encheu-se em menos de 20 minutos. Generais em pijama com casacos por cima. Assessores com os cabelos ainda despenteados. O presidente dos Estados Unidos sentou-se à cabeceira da mesa e olhou para as fotografias de satélite que tinham sido espalhadas à sua frente. As imagens mostravam o complexo de Fordow, o complexo subterrâneo de enriquecimento de urânio escavado na rocha de uma montanha a 90 quilômetros de Qom, construído precisamente para sobreviver a ataques aéreos. As imagens mostravam atividade, muita atividade. Veículos, pessoas e, segundo a análise dos especialistas, um padrão de movimentos consistente com uma única coisa: a fase final de montagem de um dispositivo nuclear. O diretor da CIA
colocou o dedo em cima de uma das fotografias e disse uma frase que ninguém na sala esqueceria. Depois disso, o presidente ficou em silêncio durante 8 segundos. 8 segundos que pareceram uma eternidade para todos os presentes. 8 segundos em que o peso de uma decisão que poderia matar milhões de pessoas assentou sobre os ombros de um único homem. Num laboratório subterrâneo a milhares de quilômetros dali, um homem de bata branca olhava para um cronômetro digital na parede. Tinha 58 anos, óculos de armação metálica, mãos que não tremiam apesar de tudo o que estava a acontecer lá fora. Tinha dedicado 30 anos da sua vida a este momento. Ao lado dele, numa bancada de aço inoxidável, havia componentes que nenhuma câmara de televisão alguma vez filmaria. E depois, às 3h17, hora de Teherão, exatamente 11 minutos antes da convocação de emergência em Washington, a ligação de comunicações seguras entre aquele laboratório e o Comando Supremo iraniano foi cortada. Não por um ataque, não por uma falha técnica, foi cortada de dentro. Quem cortou? Por quê? O que aconteceu naquele bunker naqueles minutos? Estas são as perguntas que os serviços de informações de pelo menos 6 países ainda não conseguem responder. E são exatamente as perguntas que mantiveram o diretor da CIA acordado durante as 72 horas seguintes. Entretanto, o mundo acordava para a notícia. E as reações chegaram com uma velocidade que revelava que muitas capitais tinham estado acordadas toda a noite à espera. Moscovo foi a primeira. O Kremlin emitiu uma declaração às 6h30, hora de Moscovo, exigindo uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas e advertindo para consequências imprevisíveis e potencialmente catastróficas caso a escalada militar continuasse. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo foi mais direto numa chamada telefônica ao seu homólogo iraniano. Não tomem decisões irreversíveis sem nos consultar. O que exatamente significava decisões irreversíveis ficou deliberadamente ambíguo. Pequim reagiu com a sua habitual contenção calculada. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês anunciou a suspensão imediata de todos os exercícios militares conjuntos com ambas as partes, uma declaração que, lida nas entrelinhas, era uma forma de dizer que a China não estava disposta a ser arrastada para um conflito que não escolhera, mas que também não iria deixar de observar com a máxima atenção o que se seguia. Fontes diplomáticas em Pequim indicaram que o presidente chinês realizou pelo menos 3 chamadas telefônicas nas primeiras 6 horas após os ataques, uma para Teherão, uma para Washington e uma terceira cujo destinatário nunca foi confirmado oficialmente. Israel colocou as suas forças armadas no nível máximo de prontidão operacional. A Força Aérea Israelita realizou dezenas de voos de patrulha ao longo da fronteira norte. O sistema de defesa antimíssil Arrow 3 foi ativado em modo de alerta total. O primeiro-ministro israelita convocou o Gabinete de Segurança para uma reunião que durou 4 horas e cujo conteúdo foi classificado na totalidade. Fontes próximas do governo israelita disseram apenas que todas as opções estão em cima da mesa. Uma frase que, vinda de Tel Aviv naquele contexto específico, tinha um peso que qualquer pessoa com algum conhecimento da região percebe imediatamente. A Arábia Saudita fechou o seu espaço aéreo ao tráfego civil internacional com efeito imediato, citando razões de segurança. O Golfo Pérsico transformou-se de repente numa zona de exclusão aérea de facto, com companhias de aviação de todo o mundo a desviar as suas rotas a centenas de quilômetros do conflito. Os preços do petróleo dispararam 34% nas primeiras 2 horas de negociação nos mercados asiáticos. A Europa reagiu com uma mistura de horror e impotência, que para quem acompanha a política internacional há alguns anos, é um sentimento dolorosamente familiar. A União Europeia anunciou um pacote de sanções de emergência, contra quem exatamente ficou deliberadamente vago no comunicado inicial, e iniciou a evacuação de todos os cidadãos europeus de Teherão. O aeroporto Imam Khomeini foi fechado pelas autoridades iranianas 3 horas depois, tornando a evacuação aérea impossível. Diplomatas europeus foram retirados por via terrestre,
numa coluna de viaturas que atravessou a noite em direção à fronteira turca. E aqui, neste ponto exato da história, vale a pena perguntar: a Rússia e a China vão ficar apenas a observar? Ou há um momento em que o cálculo muda, em que os interesses estratégicos pesam mais do que a prudência? É uma questão que não tem resposta simples, e é exatamente o tipo de questão que mantém os analistas geopolíticos acordados de madrugada. De volta a Washington, a reunião do Conselho de Segurança Nacional continuava. As horas passavam. Os relatórios chegavam em fluxo contínuo. Perdas confirmadas, posições atualizadas, análises de intenções. E havia um dado que dominava tudo o resto. O complexo de Fordow não tinha sido atacado. Estava intacto. E a ligação de comunicações com o laboratório subterrâneo, que preocupava tanto a CE1, a continuava cortada. Já não eram 11 minutos. Eram 6 horas. 6 horas de silêncio absoluto de um bunker onde, segundo as melhores estimativas dos serviços de informações americanos, poderia estar a ocorrer a última fase de montagem do primeiro engenho nuclear iraniano. O Irão tinha, entretanto, emitido uma declaração oficial. Não era um comunicado diplomático. Era uma ruptura total. Teherão anunciava o fim de todas as negociações em curso, os canais discretos que tinham sobrevivido a anos de tensão, os contactos indiretos através de intermediários omanes e suíços, os fios tênues que os diplomatas de ambos os lados tinham mantido com uma paciência que roçava o heroísmo. Tudo cortado. E a declaração terminava com uma frase que foi imediatamente traduzida para inglês e colocada em cima da mesa do presidente americano. A República Islâmica tomará todas as medidas necessárias para garantir a sua sobrevivência e a sua dignidade. Todas as medidas necessárias. Em linguagem diplomática, é uma frase que pode significar muita coisa. Naquele contexto, naquela noite, com aquele laboratório em silêncio, significava uma coisa apenas. Quem é verdadeiramente responsável por este momento? É uma pergunta que não tem uma resposta única, e talvez seja por isso que é tão difícil de responder. É o regime iraniano, que durante décadas mentiu sobre o seu programa nuclear? É Washington, que durante anos oscilou entre negociação e coerção, sem nunca escolher verdadeiramente nenhuma das duas? São as potências que venderam tecnologia e conhecimento sem fazer perguntas? São os que fecharam os olhos quando ainda havia tempo? Digam o que pensam, porque esta é exatamente o tipo de questão em que cada pessoa tem uma perspectiva diferente e todas elas importam. O grupo de combate liderado pelo USS Gerald R. Ford recebeu, às 9 horas e 43 minutos, hora de Washington, uma mensagem codificada do Comando Central americano. A mensagem foi descodificada pelo oficial de comunicações do porta-aviões e entregue ao vice-almirante Carey num envelope selado. Carey leu-a uma vez, depois dobrou-a e colocou-a no bolso interno do seu uniforme. Não disse nada à sua equipa, apenas deu uma ordem ao timoneiro que ninguém a bordo esperava. Na sala de situação da Casa Branca, a reunião do Conselho de Segurança Nacional ainda decorria. Já tinham passado mais de 6 horas desde que o laboratório de Fordow cortara as comunicações. 6 horas e 23 minutos, para ser preciso. Nenhuma câmara de satélite tinha detectado qualquer atividade na entrada do complexo. Nenhum sinal de rádio tinha saído daquelas paredes de rocha. Nada. O que estava a acontecer lá dentro? Era a pergunta que o presidente americano fez em voz alta, pela terceira vez, ao diretor da CIA. E pela terceira vez, a resposta foi a mesma. Não sabemos. Não sabemos se o dispositivo está montado. Não sabemos se está operacional. Não sabemos se alguém dentro daquele bunker tomou uma decisão por conta própria, sem autorização do Comando Supremo iraniano. Não sabemos se o silêncio é uma tática, um acidente ou algo muito pior. O que sabemos é isto: o mundo acordou naquela manhã diferente do que era quando adormeceu. 3 bases de mísseis iranianas destruídas, um destroyer americano danificado, 3 marinheiros americanos mortos, 3 pilotos americanos desaparecidos sobre território iraniano. Os seus sinais de emergência foram detectados durante 40 minutos e depois silenciaram. Mais de 200 mortos iranianos,
entre militares e civis. 12 civis mortos em Teherão. 34 combatentes de milícias iraquianas mortos. 12 civis iraquianos mortos. E um laboratório nuclear em silêncio há mais de 6 horas. O grupo de combate do Gerald R. Ford mudou de rumo. Para onde, nenhuma fonte oficial confirmou. A ordem que o vice-almirante Carey recebeu naquele envelope selado nunca foi tornada pública. Mas os satélites de observação, americanos, russos, chineses, israelitas, estavam todos a seguir os mesmos pontos no mapa e todos apontavam para a mesma direção. A reunião do Conselho de Segurança Nacional continuava. O presidente americano tinha à sua frente, naquele momento, uma folha de papel com 3 opções. Só 3. Cada uma com consequências que nenhum modelo de simulação conseguia calcular com certeza. Cada uma com um peso que nenhum cargo político, por mais poderoso que seja, prepara verdadeiramente uma pessoa para carregar. E algures, a centenas de metros abaixo da superfície de uma montanha iraniana, num laboratório que não respondia às 6 horas e 31 minutos, um cronômetro continuava a correr. Ou tinha parado. Ninguém sabia. E era exatamente essa incerteza, não a guerra, não as explosões, não os mísseis, que era a coisa mais aterradora de tudo o que estava a acontecer naquela madrugada que mudou o mundo. Se o Irão completar o dispositivo, se aquele silêncio for a resposta e não a pergunta, o que devem fazer os Estados Unidos? É a pergunta que todos os que estão naquela sala de situação estão a tentar responder. É a pergunta que qualquer pessoa que perceba o que está em jogo não consegue deixar de fazer. Escreva o que pensa, porque o que vem a seguir pode depender exatamente do tipo de resposta que o mundo está disposto a aceitar.